Porque lembra quando o Flamengo divulgou nas redes sociais que ele teve um problema na planta do pé, enfim? E aí eles anunciaram que seria um tratamento conservador. Mas agora eles mudaram e ele vai fazer essa cirurgia aí para poder melhorar esse problema que ele tem, né? E quanto tempo é a temporada? Olha, agora, esquece. Né? Esse ano, esquece o Alan, ele só volta ano que vem. É uma pena, né? Um jogador que custou aí 9 milhões de euros ao Flamengo. Salve, salve, nação! Bora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. E começamos esse vídeo com a notícia sobre Alan, né? O Alan, que chegou no meio do ano para o Flamengo do Atlético Mineiro, jogou apenas 13 jogos nessa atual temporada, ou nessa curta passagem até o momento pelo Flamengo. E o jogador se machucou, né, no dia 13 de setembro, diante do Atlético Paranaense, naquele jogo que o Flamengo perdeu. O jogador se machucou, vai passar por uma cirurgia essa semana ainda e só deve atuar no Flamengo em 2024, né? A situação também do Bruno Henrique, a renovação de contrato com o Bruno Henrique, que deve decidir a vida dele nesse sábado, né? Agora, antes do jogo contra o Corinthians, o Flamengo e o staff do Bruno Henrique vão conversar, tem uma reunião marcada, e essa reunião possivelmente deve definir, né, a vida do Bruno Henrique, se ele fica ou não no Flamengo. E ainda, né, a situação de Arrascaeta. Arrascaeta é dúvida para o jogo diante do Corinthians, né? É dúvida. Essa semana raramente treinou, então ainda continua sendo dúvida, né? Lembrando que o Arrascaeta, né, no jogo diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, jogo de volta no Morumbi, ele entrou no sacrifício, né, e agora tá pagando o pato, vamos dizer assim, né? Pelo sacrifício que ele fez lá. E, entre aspas, né, valeu a pena, mas não valeu porque não levou o título. Mas, bora com mais um vídeo aí e tamo junto. 2019, depois de tantos anos que eu não sei fazer essa conta, brincadeira, o Flamengo não tem um protagonismo no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de um Fluminense na final da Libertadores, né? A gente está falando de um Botafogo que está brigando pelo título brasileiro, o Vasco que, enfim, está conseguindo contornar ali uma questão de rebaixamento e acaba tendo uma emoção na agenda, e o Flamengo com uma agenda sem emoção, né, Vinícius? Eu espero que desse jeito, eu acho o seguinte, a forma como o Fluminense está chegando à final da Libertadores da América é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Por quê? Eu espero que agora eles tenham a humildade de entender que o trabalho que eles estão fazendo é pífio, é ridículo. Porque até o momento parece que não. A gente vê nas entrevistas de alguns jogadores, até mesmo de alguns dirigentes, que parece que não, que está tudo bem no Flamengo. E não está tudo bem no Flamengo. A forma como o Flamengo perdeu os títulos nessa temporada, e eu repito, em relação à expectativa e realidade, na minha opinião, é a pior temporada da história do Flamengo. Se esperava muito e o Flamengo não ganhou nada. Então acho que o Flamengo precisa melhorar muita coisa e pode pegar o Fluminense como exemplo. Por que não? É um exemplo de sucesso no futebol carioca. E de fato, hoje o protagonista é o Fluminense. O Flamengo não é o protagonista, embora tenha recursos financeiros, estrutura para ser o protagonista como foi em outros anos e um passado recente. Mas esse ano, 2023, o Flamengo é uma vergonha. O que foi, Big Boy? Você falou? Ah, tá. Pensei que você tivesse falado alguma coisa. Ô, Lucas Pedrosa, tá triste? Não. Ah, tá, Pelo contrário, eu tô feliz porque eu acho que a gente, no futebol carioca, a gente foi representado pelo Flamengo muito tempo, nesses últimos anos, né? E você vê uma mudança de protagonismo. Tudo bem que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, mas foi contra o Flamengo. O Botafogo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na final da Libertadores. E o Vasco está num processo de renovação, vindo de uma Série B, briga para não cair, é uma temporada ruim. Por mais que tenha essa emoção toda, é uma temporada muito ruim, mas o que eu quero dizer é, o panorama no cenário nacional e internacional, ele vem sendo positivo para o futebol carioca. Uma mudança de panorama que a gente só era representado pelo Flamengo e a gente passou agora pelo Botafogo, pelo Fluminense, que tem o melhor time do próprio Fluminense dos últimos 10 anos, e o Vasco da Gama, mal ou bem, Fernanda, conseguindo ficar na Série A, tem totais condições, se tudo correr como a gente espera, para poder também em 2024 vir forte. Pois é, o Vene Casagrande, você tem novidades sobre o Tite? Não tem nenhuma novidade. Acho que a próxima novidade seria a assinatura de contrato. Acho que esse seria o último passo, o último ato da diretoria para anunciar a contratação do treinador. O que eu acho que só vai acontecer depois do jogo contra o Corinthians. Não faz sentido ele assinar agora e o Flamengo anunciar agora. Sendo que o empecilho é qual? É não enfrentar o Corinthians. Então, qual seria o motivo de anunciar agora? E queria até um desafio para si, né? Pois é, exatamente. E o Arrascaeta voltou aos treinos do Flamengo, mas será que vai para o jogo contra o Corinthians? Olha, qual é a situação dele? A minha informação é o inverso, que ele não voltou aos treinos. Ah, não voltou? Que ele não voltou. Ele não treinou ontem, não treinou hoje e que dificilmente pega o Corinthians no sábado. Isso mostra como
ele fez um esforço para poder jogar contra o São Paulo. Lembrando que ele jogou contra o São Paulo, na base de sacrifício, a gente pôde notar que era um Arrascaeta totalmente abaixo fisicamente, ficou fora do jogo contra o Bahia, justamente por causa disso, e dificilmente pega o Corinthians no sábado. E é um cara que faz muita falta e que, aliás, ele performando no auge, ele deixa uma lacuna bem grande no Flamengo, independentemente de estar acontecendo no Flamengo, de ser um treinador bom ou não, né, Pedrosa? Muitas vezes essa bagunça ela era escondida justamente pelo talento do Arrascaeta. O Arrascaeta conseguia decidir jogos em 2, 3 lances. Eu lembro até um contra o Atlético Mineiro, onde ele decide vir a partida no segundo tempo sozinho. E a bagunça do Flamengo ela era nítida. Foi o dia do soco do Pedro. Então é um jogador indispensável para o Flamengo, mas ao mesmo tempo não adianta ele voltar e ficar com 50%, 60% do Arrascaeta, porque ele não vai conseguir render. Ele precisa se recuperar 100% e é algo que a gente já fala aqui desde o final de 2022. Se ele não se recuperar 100%, o Arrascaeta não consegue jogar. Genialidade ele tem, mas o futebol hoje não é só talento, Fernando. Inclusive, e se arrasta clinicamente há algum tempo, né? Inclusive, assim, eu acho o seguinte, isso precisa ser estudado pelo Departamento Médico do Flamengo. Não é normal um jogador da idade dele, de 28, 27 anos, sofrer tanto fisicamente como ele vem sofrendo há muito tempo. Estamos falando de um Arrascaeta que sofre fisicamente desde o meio da temporada passada. Mais de um ano. O Dorival Júnior não podia utilizar o Arrascaeta todo jogo. Aí ele foi bem na Copa do Mundo, fisicamente falando, aí voltou pro Flamengo, voltou a cair novamente. Algo precisa ser estudado, alguém entendeu o que está acontecendo com o Arrascaeta. É dentro do clube? É fora do clube que ele não está fazendo o processo de recuperação da maneira que tem que fazer? Enfim, algo precisa ser feito, porque não é normal o jogador do calibre dele, da idade dele, é um jogador jovem, 27, 28 anos, sofrer tanto fisicamente. É o auge. É o auge. Ô, Vene, e o volante Alan vai fazer outro procedimento durante a recuperação da lesão, é isso? É no tornozelo? Na verdade, não é outro. Vai ser o primeiro procedimento. Porque lembra quando o Flamengo divulgou nas redes sociais que ele teve um problema na planta do pé, enfim. E aí eles anunciaram que seria um tratamento conservador. Mas agora eles mudaram e ele vai fazer essa cirurgia aí para poder melhorar esse problema que ele tem, né? E quanto tempo? É temporada Olha, agora, esquece. Né? Esse ano, esquece o Alan, ele só volta ano que vem. É uma pena, né? Um jogador que custou aí 9 milhões de euros ao Flamengo. E é um jogador que o São Paulo ele brigou para vir e quando veio, o São Paulo ele pouco utilizou. Em determinado momento botou o Davi Luiz de volante e deixou o Alan no banco de reservas. Isso é inacreditável. Olha só, é porque a gente está dentro da temporada ainda. Quando a gente virar o ano e a gente lembrar como a gente trabalha com isso e quem é rubro-negro do que passou, a temporada do Flamengo foi inacreditável, Pedrosa. Foi, de várias... Muitas escolhas do São Paulo são gente, assim, ó... Não, o Vitor Pereira... que muda, a escalação aquele dia pra mim foi emblemático. Sério, a temporada do Flamengo precisa... É pra pegar essa temporada e usar como case. Gente, o que a gente fez aqui esse ano faz totalmente ao contrário. A verdade é essa, porque eles erraram em tudo, em tudo. O erro começou ainda no fim do ano passado, né? Que a gente vai voltar nisso quando eles decidem não renovar com o Dorival Júnior. E da forma com que foi, né? E esse é o tipo de coisa que impacta individualmente nos atletas. Se você, coletivamente, você não tem uma união, você não tem um sistema de trabalho, você tem até um sistema de meritocracia, você faz com que esses atletas percam justamente a individualidade deles. E aí eu sempre falo isso. Time organizado, um jogador bom, ele vira um muito bom ou um craque. Time desorganizado faz o jogador bom se tornar um jogador normal ou até ruim. Então aí isso aconteceu com o Flamengo e muitas vezes, quando a gente comenta aqui sobre Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, entre outros jogadores individualmente, pode ser culpa deles também, mas é porque dentro de um sistema eles não vão funcionar, as individualidades não vão aparecer justamente por conta dessa bagunça. Você quer ver como é que segura a audiência? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Essa situação do Alan, né? No Flamengo é meio complicada. O Alan, ele custou na faixa de 43 a 45 milhões de reais do Flamengo aí. Atuou até o momento 13 jogos no Flamengo e se machucou sozinho, né, no jogo diante do Atlético Paranaense. O Flamengo acabou perdendo de 3-0, né? Então aquilo, é um jogador que o São Paulo pediu muito na época, né? Raramente foi aproveitado e antes dele vir pro Flamengo ele já tinha passado, já estava se recuperando de um problema grave na coluna, mas agora o problema dele é no tornozelo, né? Vai passar por cirurgia, possivelmente só deve atuar ano que vem, 2024. Lembrando que o problema que ele teve foi no dia 13 de setembro, né? Dia 13 ou dia 12, né? Ele aqui no dia após o jogo, né, de Moleta, após o desembarque no Rio de Janeiro. Então é aquilo, são 43 milhões que o Flamengo contratou. Eu continuo achando que é um jogador, continuo achando que ele vai ajudar muito o Flamengo, só que no momento vamos dizer assim, o valor investido dele até o momento
não se paga, né? Mas eu acho que ele tem muito a ajudar o Flamengo, mas obviamente, né? O jogador custou 43 milhões, 9 milhões de euros aqui na cotação da época, né? E o jogador jogar 13 jogos e se machucar é meio complicado. Obviamente que existe questionamento, mas faz parte aí, né? Ah, outro ponto que eu esqueci de abordar aqui, né? Quando ele teve a lesão, o departamento, uns dias depois dessa lesão, né? O departamento médico do Flamengo, ele definiu, né, um tratamento conservador no tornozelo do Alan durante 2 meses. Acabou não ajudando muito e assim o departamento médico do Flamengo partiu, vamos dizer assim, para a cirurgia, né? E aqui, ou seja, dificilmente o volante volta a atuar ainda essa temporada. Então, praticamente a temporada está perdida para o Alan, agora já pensando em 2024. E mais uma notícia aqui, né, sobre Bruno Henrique. O Bruno Henrique está em processo de renovação com o Flamengo aí, vamos dizer assim, né, que vai decidir a vida dele agora nesse sábado aí, horas antes do jogo contra o Corinthians, né? E um acontecimento que aconteceu em maio desse ano, alguns meses atrás, mas só veio à tona agora, né? O Bruno Henrique busca ajuda psicológica após o Flamengo não priorizar a renovação de contrato do jogador, né? Por que isso ele buscou ajuda psicológica? Porque lembrando que no Flamengo atualmente não tem psicólogo, então os jogadores quando quer alguma ajuda alguma ajuda, né, tem que buscar fora do clube, né? Eu acho isso erradíssimo para um clube de futebol, né? Então, aqui a notícia aqui, né? A notícia foi dada em primeira mão pelo Vini Casagrande, vocês podem perceber aqui, né? Lembrando que o Bruno Henrique, ele sofreu uma grave lesão, ele não sabia se iria conseguir performar, né? O Flamengo, até a gente é torcida, mas o motivo é que isso aconteceu o quê? Porque na época, né, quando o Bruno Henrique estava praticamente entrando no seu último semestre de contrato com o Flamengo, ele queria, o staff do jogador queria uma renovação do Flamengo. E ouviu, né, uma resposta do Flamengo que a prioridade do Bruno Henrique em questão de renovação ficaria em segundo plano. Como você pode perceber aqui, né? No entanto, o staff do Bruno Henrique procurou a diretoria do Flamengo em maio para conversar sobre a extensão de contrato, né? Ao ouvir do rubro-negro que tinha outras prioridades estavam na mesa e a renovação ficaria para depois, o camisa 27 se decepcionou e procurou uma ajuda psicológica, né? Importante destacar que o Flamengo não possui um profissional na área. A informação foi divulgada pelo jornalista Vini Casagrande. Então, é aquilo. Depois dele, na época, em maio, né, alguns meses atrás, eu vi que o Flamengo, que a renovação de Bruno Henrique não era a prioridade naquele momento, o jogador acabou procurando uma ajuda psicológica, né? Obviamente que ele queria ficar no Flamengo, não sabia como que iria performar, e agora a gente sabe como o Bruno Henrique está performando, né? Depois dessa grave lesão que ele teve no joelho, ele conseguiu performar e muito bem até o momento, né? E acho que daqui para frente é só evolução na situação de Bruno Henrique, né? Lembrando que agora, no dia do jogo, né, contra o Corinthians, o staff do Bruno Henrique e os dirigentes do Flamengo vão discutir uma renovação e ver se ele fica ou não no Flamengo. Espero que ele fique assim, acho que tem tudo para ficar no Flamengo. Mas é isso aí, deixa a tua opinião, né? É inadmissível um clube do tamanho do Flamengo não ter uma psicóloga dentro do clube. Pelo menos 2 ou 3 ali, né? É incrível isso. E eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aí. Eu acho que o áudio tá bom agora. Depois você deixa a tua opinião também sobre o áudio. Tá bom, baixo, essas coisas aí. Valeu? Tamo junto.